Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí sequência à elaboração do caderno do aluno de segunda série, tá? Lembrando que essa semana será disponível para você uma sequência de 4 aulas, que são as aulas de número 8, 9, 10 e 11, tá? Essa é a nossa segunda aula, é a aula de número 9. Então, se você não assistiu a aula anterior que falava sobre as ligações, eletronegatividade e regra do quiteto, cara, eu peço para que você assista, beleza? Assista a aula anterior para que você possa entender melhor os conceitos que serão trabalhados aqui, tá? Abrindo até o nosso caderno do aluno, pessoal, na aula de hoje nós vamos desenvolver as atividades 5B, C e D, aonde a atividade 5B ela pede para que seja feita a análise de um vídeo, o link vai estar na descrição aí, você pode estar assistindo, tá? Um vídeo de 2 minutos, é um vídeo bem curto, e a partir disso, pessoal, a apostila propõe para nós uma pesquisa, né, onde nós faremos uma pesquisa, mas de alguma forma todos os resultados que fossem adquiridos ia ter que ser depois exposto, a gente ia fazer um debate e eu ia explicar o conceito, tá? Então, como que nós vamos desenvolver a atividade 5B? Nós já vamos direto para a explicação. Eu já vou abrir a aula aqui, um PPT, onde eu já vou te falar o que é ligação iônica e os conceitos que estão dentro desse assunto, tá? As atividades 5, C e D estará para você lá no Google Class como lista de exercício. E para você que não é meu aluno, você pode estar respondendo essas atividades no seu próprio caderno e deixando seus comentários, as suas dúvidas aí, ou até mesmo a resolução no próprio comentário do vídeo, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham uma boa aula e vamos começar o nosso assunto aqui. Bom, pessoal, então para iniciar a nossa aula, tá falando sobre a ligação iônica, nós já sabemos que a ligação, tá? Ligação é a junção entre átomos, e nesse primeiro momento a gente vai entender quais são os átomos, os elementos químicos que compõem uma substância iônica, depois a gente vai entender o que é a ligação iônica, tá? Então, para começar, pessoal, eu tenho um esqueminha que vai te ajudar bastante, que mostra 3 configurações possíveis para que a gente tenha uma substância que seja considerada de ligação iônica, tá bom? Então, na primeira possibilidade, eu vou até pedir para você fazer a análise desse slide aqui com a tabela periódica que eu utilizei na aula anterior. Essa mesma tabela está no link da descrição deste vídeo para você fazer o download dela no seu celular, tá bom? No seu computador. E a gente analisa o seguinte, tá? Se eu tiver uma substância que for formada pela junção do grupo dos metais com os não metais, isso caracteriza um composto iônico. Você já vai entender por quê. Mas basicamente, pessoal, eu tenho uma substância chamada de óxido de sódio, e o óxido de sódio é formado pelo sódio. Quando você analisa na sua tabela periódica lá no canto esquerdo, né, o sódio ele faz parte de um metal, tá? Eu coloquei marca-texto amarelo porque na tabela que eu estou sugerindo que você faça análise, os metais são todos amarelos. E nós temos o oxigênio que está lá no canto direito de cor verde. Não importa qual seja o metal ou não metal. É metal com não metal? Composto iônico, beleza? Substância iônica. Se você tiver um metal, seja ele qual for, com o hidrogênio, isso caracteriza também ligação iônica, como no caso aqui do hidreto de sódio, que nós temos o sódio, que é um metal, está no grupo dos nossos amarelos, dentro dessa tabela periódica. Os elementos representados pela cor amarela são metais e ligado ao hidrogênio. Se eu tiver lá, seja lá qual for o metal ligado ao hidrogênio, pessoal, isso caracteriza também ligação iônica. E na última possibilidade é a junção entre os dois grupos, tá? Que seria metais com não metais e o átomo de hidrogênio. Nesse caso, o hidróxido de sódio, né? Na, metal, oxigênio aqui, né? Ele é um não metal, e o hidrogênio, que é um grupo específico, lembra? A gente dividiu em metais, não metais e hidrogênio. Lembrando que os gases nobres não se ligam, tá? Então, esses 3 tipos de configuração caracterizam ligação iônica. Então, o que vai acontecer? Eu posso te dar uma lista de exercícios onde eu vou falar assim, olha, baseado nas substâncias que você tem, vou colocar um monte de fórmula química. Determine para mim as que fazem parte de ligação iônica. Como que você vai descobrir isso? Analisando se tem metal com não metal, apenas metal com hidrogênio ou metal com não metal e hidrogênio. Porque qualquer outra configuração além dessas 3 já vão entrar nas outras ligações que serão temas das próximas aulas, tá bom? Então espero que nesse momento você tenha entendido como que eu posso fazer aí a classificação de uma substância iônica, tá bom? E agora nós vamos entender, pessoal, por que essas junções classificam para mim substâncias iônicas. Bom, pessoal, então para a gente entender por que aquelas 3 configurações que eu acabei de te explicar classificam, né, uma substância iônica, a gente precisa entender o conceito de eletronegatividade e relacionar ao posicionamento dos nossos elementos. Vamos lembrar o que nós discutimos na aula passada? Eletronegatividade
É uma propriedade aí que faz com que o meu átomo, tá, o meu elemento químico, um átomo de um determinado elemento, atraia elétrons para si. Quanto mais eletronegativo, mais forte ele vai ser, maior é a atração que ele tem, né, dos elétrons em relação a ele. E se você observar, pessoal, a gente já tinha falado isso na aula anterior, essa região aqui da tabela periódica, né, mais para a minha direita para cima, eu tenho os elementos que são muito eletronegativos e que têm uma tendência em ganhar elétrons, certo? Eu vou colocar aqui, ó, eles ganham elétron. Então, nesse caso aqui, eu vou observar, lembra, pessoal, que eu coloquei o sinal de menos aqui porque elétrons são negativos, tá? Esses elementos, essa região da tabela periódica, tem uma tendência em ganhar elétrons, tá? Eles ganham elétrons, que são cargas negativas. Por quê? Porque quanto mais para a direita e para cima eu vou, mais eletronegativo o meu elemento vai ficando. E já nessa outra região aqui, pessoal, que seria o grupo dos meus metais, eu tenho aquelas substâncias que perdem elétrons. Por quê? Porque elas são eletronegativas? Elas são, tá? Só que o que acontece com elas? A eletronegatividade delas é menor. Essas espécies têm eletronegatividade mais fraca, uma eletronegatividade mais fraca. Eu até dava um exemplo na aula passada sobre força. Todo mundo tem força, mas uma pessoa pode ter uma força maior que a outra. E quem perde elétrons, tendo carga negativa a menos, quem vai sobressair? As cargas positivas. Então significa, pessoal, que o que a ligação iônica faz? Ela vai juntar elementos que são muito eletronegativos, que no nosso caso são quem, cara? Os não metais, são os verdes, tá? Com elementos que são pouco eletronegativos, que são mais fracos, que são quem, no caso? Os metais. Dessa forma, pessoal, a gente pode dizer que a ligação iônica é uma ligação que acontece com a perda e o ganho de elétrons. Ou seja, esses elementos quando se ligam, um vai perder elétron, quem vai perder? Os menos eletronegativos, que nesse caso a gente já viu que são os metais. E já os metais que são muito eletronegativos vão ganhar elétrons. Por isso, pessoal, que a gente vai ver até mais para frente, que a ligação iônica ela cria íons. O que são íons? São espécies, são partículas de carga elétrica, tá? Que são elementos que tinham uma estabilidade elétrica, a gente já discutiu isso lá em estrutura atômica, mas devido a essa grande diferença de eletronegatividade, um elemento vai ganhar elétron do outro. Só que o que você precisa saber é quem vai ganhar e quem vai perder. Quem ganha? Os mais eletronegativos, né? Que nesse caso, pessoal, a gente pode até definir aqui pelos não metais, né? Que é o lado direito aqui da nossa tabela periódica. E quem vai perder elétrons? Os nossos metais, tá? Que é o lado esquerdo da tabela periódica, certo? Eles que vão perder os seus elétrons. Aí você fala, professor, mas tem o hidrogênio também. É que o hidrogênio ele acaba sendo uma exceção, tá? E nesse caso, a gente vai dizer o seguinte, lembra, a ligação iônica ela tem 3 configurações. Na primeira, eu tenho um metal com um não metal. Essa análise é muito simples, a gente já sabe que os metais sempre vão ganhar elétrons. Quando eu tiver também uma ligação de metal com não metal e hidrogênio, ainda assim, pessoal, os não metais que vão ganhar elétrons, tá? É que vai nos ajudar a compreender melhor o hidrogênio, né, o comportamento do hidrogênio com o não metal, no próximo conceito, que é a ligação covalente. Mas ainda assim, vamos lembrar, se tem metal e não metal, pessoal, o metal perde e o não metal ganha, né? Essa região da tabela periódica que vai perder elétrons, ela perde, e essa região aqui ganha elétrons. Agora, quando eu tenho somente um metal com o hidrogênio, vamos lembrar que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, quando eu tiver só metais e hidrogênio, quem vai ganhar elétrons é o hidrogênio, porque ele está mais alto. Lembra, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, aí o hidrogênio ele vai ter um comportamento atípico, tá, pessoal? O hidrogênio é uma exceção, por isso que toda vez que tiver hidrogênio, a gente tem que fazer uma análise diferenciada. Mas o que é ligação iônica? É uma ligação entre elementos pouco eletronegativos com elementos muito eletronegativos. Por isso que há uma transição. Um perde e o outro ganha elétrons, beleza? Bom, e a partir de agora, nós vamos dar sentido para as ligações químicas. Lembra que a gente falava, pessoal, que na natureza os átomos se ligam em busca de uma estabilidade elétrica. Que estabilidade é essa? É uma configuração igual à de um gás nobre. Os gases nobres não se ligam porque em sua última camada eles têm 8 elétrons.
Então, se na natureza, né, o átomo de sódio se liga ao oxigênio, formando o óxido de sódio, que é uma substância que vai ter a presença de um metal com um não metal, ou seja, uma ligação iônica, né, se isso acontece, pessoal, na natureza, é porque esses dois elementos, tanto o átomo de sódio quanto o átomo de oxigênio, querem ser estáveis, querem adquirir 8 elétrons na sua camada de valência. É isso que a gente discutiu na aula passada. Só que como que eu enxergo elétrons? Observando a eletrosfera, tá? Por isso que a gente vai aprender hoje o que nós chamamos de representação de Lewis ou fórmula eletrônica, porque é uma forma de eu indicar os elétrons para que você entenda, pessoal, por que acontece essa ligação e observe a regra do octeto fazendo sentido. No final de tudo isso aqui, pessoal, a gente vai fazer um monte de rascunho. No final disso aqui, a gente tem que enxergar os 8 elétrons lá, tanto para o átomo de sódio quanto para o átomo de oxigênio. E vamos lembrar de uma coisa importante, pessoal, muito importante. Quando você analisa uma substância, né, no caso aqui dessa substância do óxido de sódio, qual que é a fórmula dela? Na2. Então, são 2 átomos de sódio para um átomo de oxigênio. A água ela não é iônica, né, mas falando da água, que hoje a gente observa a fórmula dela até em embalagens de produtos, né? Mas existe um propósito para que a água seja H2O. Por que tem que ser 2 hidrogênios? Que é o que a gente vai estudar na próxima aula, que é a ligação covalente. Mas nesse momento, pessoal, se essa substância é Na2O, por que tem que ser 2 sódio? Por que não um sódio só? Né? E quem explica isso para nós é a regra do octeto, beleza? Então, a primeira coisa, se eu quero representar a fórmula eletrônica, quem que eu tenho que ter? Os elétrons. E da onde a gente tira os elétrons? Da distribuição eletrônica, beleza? Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Fazer a distribuição eletrônica do sódio e do oxigênio e comparar com o próximo slide que eu vou adiantar aqui, beleza? Então, pessoal, imaginando que você tenha feito a distribuição eletrônica, tá? Não vamos esquecer que essa substância ela é formada por 2 átomos de sódio, mas, bom, como sódio é igual ao sódio, nesse momento aqui eu coloquei uma vez só o sódio só para representar a distribuição eletrônica dele, tá? Mas, enfim, os 2 átomos de sódio vão se comportar do mesmo jeito. E eu espero que você, feito a distribuição eletrônica, tenha chegado a esse resultado. O sódio é o 10º elemento da tabela periódica, tem número atômico 11, dessa forma eu defino que ele tem 11 elétrons, tá? Então fiz a distribuição eletrônica aqui, olha, 2 mais 2, 4, com 6, 10, para 11 faltou um elétron só na camada 3 subnível S, beleza? Então distribuí 11 elétrons aqui. E no caso do oxigênio, ele tem número atômico 8, que significa que eu vou distribuir 8 elétrons para ele, tá? Então eu tenho aqui, ó, 2 mais 2, 4, né? No subnível P a gente sabe que cabem 6, só que para 8 faltavam apenas 4. Aqui eu distribuí os 8 elétrons do meu átomo de oxigênio. Só que a gente não pode esquecer que a regra do octeto fala da camada de valência. Aonde eu tenho que enxergar os elétrons? Na camada de valência. Por isso que eu já organizei as camadas e dessa forma eu entendo que o sódio vai ter 3 camadas na sua eletrosfera, tá? A camada K dele com 2, a camada L com 8 e a camada M com apenas 1. Já no caso do oxigênio, ele vai ter a camada K com 2 e a camada L com 6, certo? E qual é a camada de valência? É a última camada utilizada, a mais distante do núcleo. O que eu vou mostrar para você agora, pessoal, adiantando esse slide, você não vai precisar fazer. Eu vou desenvolver a fórmula eletrônica e depois eu vou fazer ela novamente, mas de uma forma mais prática, tá? Essa primeira forma que eu vou resolver aqui, o conceito, é para você enxergar os 8 elétrons, mas você não vai precisar ficar fazendo esse caminho porque ele é muito mais longo, tá? Ele acaba sendo mais demorado, mas é importante para nesse momento você entender a regra do octeto fazendo sentido, beleza? Então, observa o que eu fiz aqui. Eu peguei lá os 2 átomos de sódio. Lembra, Na2O. Então, eu sei que são 2 átomos de sódio que vão se ligar ao meu oxigênio para formar esse composto iônico. E representei as suas camadas na eletrosfera. Então, no caso do sódio, nós fizemos a distribuição eletrônica, fizemos agora, né? Acabamos de trocar o slide, onde o sódio tinha 3 camadas. Então, eu fiz 3 órbitas aqui, né? A órbita K na cor vermelha, a L, que é a segunda, na cor verde, e a M cinza. O oxigênio tinha apenas 2 camadas que eram utilizadas, né, que era a camada 1, que é a K, que está vermelha, e a L, que é a verde, e eles tinham quantidades de elétrons dentro dessas camadas. No caso do sódio, pessoal, lembra, a primeira camada tinha 2, então coloquei 2 vezes aqui a letra E.
A segunda camada ele tinha 8, então eu coloquei 8 vezes aqui a letra I de verde, para você não confundir, para você saber que esses elétrons verdes aqui são da camada 2, que é a camada L. E qual que é a camada de valência? Qual que é a última camada utilizada do sódio? É a 3, né? É essa terceira órbita aqui que tem apenas uma vez a letra I, porque ele só tinha um elétron na camada M, né? Lembra? A gente acabou de fazer a distribuição eletrônica. E no caso do oxigênio, ele tem duas camadas. Ele tem a camada K, com 2 elétrons apenas aqui, né? E a sua segunda camada, que é a última camada do oxigênio, é a L, né? A camada de valência do oxigênio é a L, ele tem apenas 6 elétrons, tá? Pessoal, você não precisa fazer isso. Quando você for demonstrar para mim a representação de Lewis, né, ou a fórmula eletrônica, você só vai fazer a camada de valência. Então você, no caso do sódio, só precisaria indicar que ele tem um elétron. E como que você sabe disso? Você fez a distribuição eletrônica e viu que na camada de valência ele só ia ter um. E o oxigênio aqui só colocar os seus 6 elétrons em volta. Não precisa colocar nada além da camada de valência. Mas nesse momento eu estou fazendo para você ver que quem ganha fica com 8 e quem perde também fica, tá bom? Mas assim que eu finalizar isso, eu vou até refazer isso aqui, mas bem mais rápido, cara, de forma mais simples, tá? Então o que nós vamos desenvolver agora? A gente vai entender que a ligação entre essas espécies, elas têm que adquirir uma configuração de 8 elétrons na camada de valência, que é o que a regra do octeto diz. Só que lembra, ligação iônica, ela acontece onde uma espécie perde. Então nós temos aqui esses elementos que são pouco eletronegativos. Então os meus metais, eles vão perder, tá? Eles perdem. Isso aqui vai perder elétrons, tá? Eles perdem. Aqui eu vou perder. E aqui eu vou ganhar. Essa é a primeira coisa que você tem que saber, tá? Aqui ganha e lá perde. Professor, por que aqui de um lado ganha e do outro perde? Porque, lembra, muito eletronegativo, pouco eletronegativo. Então a diferença de eletronegatividade é tão grande que o oxigênio vai ganhar os elétrons do sódio, ele vai retirar os elétrons do sódio para ele, beleza? Isso é uma característica da ligação iônica, é ter transição de elétrons, beleza? Então a gente vai lembrar, quem está na direita da tabela periódica, tanto é que, ó, observa, por isso que o oxigênio fica na direita. Por que não é ONA2? Porque até isso tem sentido, cara. Eu coloco o Na porque o Na está lá na esquerda da tabela periódica. Por isso que eu começo o Na2, ó. Que o Na está na esquerda, o oxigênio está na direita, que é para você não se perder. E aí eu preciso entender o seguinte, tá, o oxigênio vai ganhar, o sódio vai perder. Mas vai perder quantos e vai ganhar quantos? Não sei. O que eu sei é que depois que eles se ligarem, a camada de valência do oxigênio tem que ficar com 8 e a camada de valência do sódio tem que ficar com 8. Qual é a camada de valência do oxigênio? É a mais distante. Quem está mais distante do meu núcleo aqui? Vamos lembrar, o núcleo está positivo aqui, ó. Quem é mais distante do meio desse desenho? É a vermelha ou é a verde? É a verde. Ela é a camada de valência. E ela tem que ficar com 8. Quantos ela já tem? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, quanto falta para 8? Falta 2. Então, é só eu vir aqui no meu átomo de sódio, vou na camada de valência dele, não vamos esquecer de um detalhe. Se o núcleo do sódio é positivo, pessoal, da onde que eu vou tirar elétrons? Porque você pode falar assim para mim, professor, eu observo que na camada vermelha aqui, na camada K, ele tem 2. Por que a gente não pega esses 2 elétrons e já dá para o oxigênio? Mas pensa, pela lógica, cara. Se há uma atração do núcleo de sódio entre as suas camadas, qual que está mais próxima do núcleo? A primeira, a vermelha aqui. Então é mais difícil de arrancar elétrons daqui. Da onde você vai retirar? Da onde estiver mais longe do núcleo. Quem está mais longe do núcleo? A mais distante, que é a cinza, que é a camada de valência. Por isso que ele vai perder da camada de valência. Só que na camada cinza, quantos elétrons ele tem? Ele tem apenas um só. Ele não tem mais do que um, ele tem um só. Então, quantos elétrons o sódio pode doar? Um só. Então, eu vou indicar uma seta representando esse elétron saindo do sódio e vindo para o meu oxigênio. Então, esse elétron aqui, ó, que era do sódio, veio para o oxigênio. O oxigênio tinha 6 na camada de valência. Com esse elétron que ele ganhou do sódio, ele ficou com quanto? Com 7. Aí você vai falar, professor, mas não faz sentido, porque a regra do octeto diz que tem que ficar com 8. Mas analisa o que acabou de acontecer com o sódio. Qual era a última camada que o sódio tinha elétrons? Era a terceira, não era?
Só que ele não tem mais. Ele acabou de doar esse elétron aqui para o oxigênio. Então agora, se ele não tem mais elétrons na camada cinza, qual é a camada que ele tem elétrons? É a verde, é a última camada. Comparada à vermelha, a última mais distante agora é a verde. Conta quantos elétrons o sódio ficou. Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a regra do quinteto fazendo sentido. Então esse sódio aqui, esse átomo de sódio está estável como um gás nobre. Só que eu ainda tenho um problema, porque o meu oxigênio não está, porque ele ganhou um elétron aqui, só que ele ficou com 7. Quanto falta para 8? Falta mais 1. Por isso que essa substância precisa de 2 Na, porque um Na só não doa a quantidade necessária que o oxigênio precisa. Então eu venho agora no meu outro átomo de sódio e dou um elétron dele para o oxigênio. Agora o que acabou de acontecer aqui, pessoal? Vamos contar? Esse sódio não tem mais esse elétron, essa camada de valência não vale mais, ela está vazia. Qual vai ser a camada de valência dele agora? Vai ser a segunda, que é a camada L, que nós já conferimos que tem 8 elétrons, ele está estável como um gás nobre, e esse elétron que estava aqui veio para o meu oxigênio. Vou até fazer melhorzinho esse E, veio para o meu oxigênio. Quando eu conto, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele tem mesmo, mais os 2 que ele ganhou de cada um do sódio, ele tem 7, 8, ou seja, agora ambos os elementos estão estáveis como um gás nobre. Então, o que a ligação iônica explica para mim? Que a ligação entre dois elementos, né, de acordo com a diferença de eletronegatividade, um vai ganhar para ficar com 8 e o outro vai perder para ficar com 8, beleza? Eu fiz essa representação, pessoal, para você enxergar os elétrons. Porque quando a gente faz a representação da fórmula eletrônica, a gente não indica as camadas anteriores à camada de valência. Mas na sua cabeça você vai ter que deduzir que quem perdeu ficou com 8 de alguma forma também, beleza? E aí, pessoal, para a gente ir mais rápido agora, observa que agora eu não vou ficar desenhando órbita, pintando elétron, porque vai perder muito tempo. Professor, como que eu vou fazer então a fórmula eletrônica mais fácil, sem ter que fazer distribuição eletrônica, sem ficar desenhando camada, primeira camada, segunda camada? Como que eu posso fazer isso de uma forma mais simples? Só indicando a transição de elétrons, porque o que eu quero é só a transição de elétrons. A gente vai utilizar a tabela periódica e as famílias, beleza? Então observa só, pessoal, o que eu posso analisar na tabela periódica? Que a tabela periódica me diz que quem está na direita fica negativo, quem fica negativo, quem ganha, e quem está na minha esquerda aqui fica positivo, que perde, salvo o hidrogênio, que a gente sabe que é uma exceção, tá? Então, nesse caso, quando eu tivesse uma ligação, se eu falasse para você assim, olha, faça a fórmula eletrônica do Na2O, o que você pode deduzir? Primeiro, que o Na, por ser da esquerda aqui, né, ele vai perder os seus elétrons, ele vai ficar positivo, e o oxigênio aqui vai ganhar elétrons, ele vai ficar negativo. Só que aí o que você precisa saber? A quantidade de elétrons que cada um tem na camada de valência. Então eu vou pedir para você prestar muita atenção, eu vou falar pausado e anotar isso no seu caderno. Escreva assim: as famílias da tabela periódica indicam a quantidade de elétrons na camada de valência. Por exemplo, qualquer elemento que esteja na primeira coluna, quem é a primeira coluna? É a primeira família. Qual que é a primeira família? É a família 1A. Todos os elementos dessa coluna têm um elétron na camada de valência. A segunda coluna tem 2 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons o oxigênio tinha mesmo quando a gente fez a distribuição dele? 6. E qual que é a família do oxigênio, cara? É a família 6. Então, oxigênio, enxofre, selênio, todos esses elementos vão ter 6 elétrons na camada de valência. A família 7 vai ter 7, a família 5 vai ter 5, a família 4 vai ter 4. Observa que os gases nobres, por que eles são estáveis? Porque eles têm 8. E qual que é a família deles? É a família 8. Então, pela família, eu sei quantos elétrons tem na camada de valência. Então, vamos para o exercício agora mais rápido, de uma forma mais simples? Então, vamos observar. Eu te falei, ó, faça a representação eletrônica do Na2O. Qual que é a família do oxigênio? 6. Qual que é a família do sódio aqui? 1. Então eu vou voltar agora para o exercício e a gente vai fazer isso mais rápido. Então, pessoal, analisando a tabela periódica, eu entendi que o oxigênio é da família 6A. Então, quantos elétrons ele tem?
Ele tem 6. Então eu vou representar aqui, pessoal, com bolinhas, tá? Ele tem 1, não precisa ficar escrevendo a letra E, colocar sinal de negativo, sei lá, você representa do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer por bolinhas. Então ele é da família 6A, não preciso fazer a distribuição eletrônica, porque isso só vai me tomar muito tempo. Sabendo que ele é da família 6A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, pela família, ele tem 6 elétrons. Se ele fosse da família 5, ele teria 5. Se ele fosse da família 7, ele teria 7. Se você está com dúvida disso, faça a distribuição eletrônica que você vai ver que isso faz sentido, tá? E outra coisa que eu preciso saber, né? Se o oxigênio é do lado direito da tabela periódica, qual que é a tendência dele? Ganhar. Então, de alguma forma, pessoal, os elétrons têm que vir para ele. Ele é o que vai receber elétrons, tá? Ele vai receber para ficar com quanto? Com 8. É essa análise que você tem que fazer. Se você observar lá na sua tabela periódica, as famílias 5, 6 e 7 são as que estão mais para a direita. Então, dessa forma, eu entendo que pela quantidade de elétrons que eles têm, eu vou analisar o quanto falta para 8. Por exemplo, o nitrogênio, ele é muito eletronegativo, ele é da família 5. Então, ele tem 5 elétrons. Se ele tem 5, quanto falta para 8? Faltam 3. No caso do oxigênio aqui, do enxofre, eles também são bastante eletronegativos. Eles são da família 6. Eles têm 6 elétrons. Quanto falta para 8? Faltam 2, né? Eles têm 6, 7, 8. Faltam 2. No caso do flúor, que é o mais eletronegativo, nós temos o cloro, que é bastante eletronegativo também, são da família 7. Se eles já têm 7 elétrons na camada de valência, a família 7 tem 7 elétrons, quanto falta para 8? Faltaria apenas 1, tá? Então a gente vai analisar dessa forma. Agora, no caso do sódio, a gente observou lá na tabela periódica que ele é da família 1. Então o sódio tem apenas 1 elétron. Vou fazer um xizinho aqui indicando que ele tem 1 elétron só na camada de valência. E esse outro sódio também só tem 1 elétron aqui na camada de valência. E aí, pessoal, o que a gente tem que entender? A gente vai observar quem fica com 8 é quem ganha. Mas o que nós fizemos no exemplo anterior, que eu fiz até mais detalhado? Que quem perdeu também ficou em camadas anteriores com 8, tá? Isso que você nunca pode esquecer. Os metais, eu vou analisar a família para saber a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência, para quando ele perder, ele adquirir 8 elétrons de alguma forma nas camadas anteriores. Só que você não precisa ficar fazendo distribuição eletrônica, porque só vai levar mais tempo, tá? Então, como que eu faria esse exercício de forma mais simples? Separaria aqui os meus metais de um lado, o não metal do outro, através da família, indico, né, família 1 tem 1 elétron só, aqui esse xizinho representa os elétrons do meu átomo de sódio, então fiz 1 elétron para o sódio, 1 elétron para o outro, porque é da família 1A. O meu não metal coloca os elétrons em volta dele, no caso do oxigênio ele é da família 6, então ele tem 6 elétrons, e o que a gente precisa indicar? Esse elétron saindo de um elemento indo para o outro, então basta eu pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Faço isso, passo esse elétron para cá, faço isso, passo esse elétron para cá. E pela regra do quinteto, o oxigênio tem que ficar com quanto? 8. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, mas o sódio, quando ele passou, ele ficou sem nada. Mas a gente, pelo exercício que eu acabei de fazer lá, de forma mais detalhada, quando ele perdeu esses 2 elétrons, na camada anterior, com quanto ele ficou? Ele ficou com 8, beleza? Então, pessoal, o que é representação de Lewis ou fórmula eletrônica? É separar os metais de um lado, os não metais do outro, determinar a quantidade de elétrons na camada de valência de cada um. Como que eu faço isso? Você pode fazer a distribuição eletrônica, mas só vai perder tempo. Vai na família, observa quantos elétrons, né, os meus metais têm, que eles vão ser da família 1, 2 e 3. Ou seja, ou eles vão ter 1, 2 ou 3 elétrons para doar. E já os não metais vão ser da família 5, 6 e 7. Logo, quem é da família 5 falta 3, tem que ganhar 3 para 8. Quem é da família 6 faltam 2 para 8. E quem é da família 7, pô, já tem 7, então falta 1 só para 8. Dessa forma a gente consegue determinar a quantidade de elétrons que o meu não metal precisa para ficar com os seus 8. E não se esquecer, pessoal, que tanto quem está ganhando quanto quem está perdendo de alguma forma vai ter que adquirir 8 elétrons pela regra do quinteto, beleza? Bom, pessoal, então se a fórmula eletrônica indica os elétrons, eu vou ter também o que nós chamamos de fórmula iônica, que é a fórmula que vai indicar os íons. Quem são os íons? São aquelas espécies, são aqueles átomos de um determinado elemento, né, que tinha aquela configuração, né, elementar de ter quantidades de partículas positivas e negativas em quantidades iguais. Lembra isso? A gente falou lá na estrutura atômica, tá?
Um átomo ele tem que ter positivos e negativos em mesma quantidade, só que o que a gente acabou de analisar na ligação iônica? Que um elemento vai retirar elétrons do outro. Então, um vai ficar com partículas negativas a menos e o outro vai ficar com partículas negativas a mais. Dessa forma, quando há essa variação de carga negativa, ou sobressai carga positiva ou sobressai carga negativa. E o que nós temos nessa variação de cargas? Nós temos partículas carregadas eletricamente, que nós chamamos de íons, tá bom? Que são os nossos cátions e os nossos ânions. Então, analisando o que nós fizemos, tá, pessoal? Eu vou representar para vocês aqui quem serão os nossos íons aqui. Vai ser o íon de sódio, tá? Ah, professor, é Na2. Tudo bem, cara, mas eu não preciso escrever os dois átomos de sódio, porque os dois vão se comportar da mesma forma. Os dois vão perder a mesma quantidade, os dois vão ter a mesma configuração. Então, mesmo que seja Na2, eu não preciso escrever o outro sódio aqui embaixo, tá? Ligado ao oxigênio, tá? Então, o Na2O vai se transformar em íons de sódio e íons de oxigênio. Desse jeito que eu escrevi aqui, só o sódio e só o oxigênio, eles seriam um átomo neutro, tá? Com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Só que o que a gente acabou de observar? Que um vai perder e o outro vai ganhar. E é muito importante que você entenda esse conceito, porque vocês, alunos, confundem bastante. Todo mundo acha que quem ganha... Opa, ganhei, fiquei positivo. Não, pessoal, a gente está ganhando ou perdendo elétrons. Elétrons são cargas negativas. Se um elemento perdesse seus prótons ou ganhasse os seus prótons, qual que seria a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça? Ele deixaria de ser o elemento que ele é, tá? A gente analisou isso lá no Monte um Átomo, naquele simulador. Então, nós não ganhamos nem perdemos prótons. Nós estamos falando dos elétrons. Por exemplo, o átomo de sódio, ele tem 11 prótons, 11 partículas de carga positiva. E automaticamente ele tinha 11 elétrons também. Ele tinha, né, 11 positivos, 11 negativos, 11 prótons menos 11 elétrons, se neutraliza. É a mesma coisa da sua mãe pegar e falar assim para você, ó, vamos imaginar aqui, hoje, pessoal, não sei daqui a um tempo, mas hoje você compra pão aí por 50 centavos, tá? Mas vamos imaginar que você pagasse R$1. Sua mãe chega e fala assim para você, ó, vou te dar R$11, você vai lá e compra para mim 11 pães, certo? Cada pão é R$1, fica com o troco. Você vai falar, pô, sacanagem, como assim, velho? Me deu R$11, cada pão é R$1, não tem troco? Então, por exemplo, no caso do sódio, ele tem 11 partículas positivas, mas ele tem 11 negativas também, então isso vai se neutralizar. O que acabou acontecendo com o nosso átomo de sódio aqui, que a gente analisou? Ele perde um elétron, então ele tem a característica de sempre perder um elétron. Ele só tem um elétron na camada de valência, então ele vai doar esse um elétron que ele tem. Vamos supor que no dia seguinte a sua mãe chegou e falou assim para você, ó, vou te dar R$11, e você compra apenas 10 pães. Então, o pão, que era uma dívida, que era algo que você ia ter que pagar, você não vai pagar hoje. Hoje ela pediu para você comprar, mas com um pão a menos, uma dívida a menos você tem. Então, o que vai sobrar para você? Vai sobrar R$1, você vai ficar com um lucro de R$1. Então, se o sódio tem 11 partículas positivas, só que agora ele não tem mais 11 elétrons, porque um elétron ele tem a menos, ele deu para o oxigênio, com quantos elétrons ele fica? Ele fica com 10. Logo, 11 positivos com menos 10, né, com 10 elétrons apenas, qual que é a carga que vai sobressair? A positiva. O sódio, quando ele perde elétron, ele fica carregado positivamente. A pergunta é, quantas vezes ele vai ficar positivo? Depende da quantidade de elétrons que ele doou. Como ele doou um elétron só, ele vai ficar uma vez positivo só. Se ele tivesse perdido 2 elétrons, ele ficaria 2 vezes mais positivo. Se ele tivesse perdido 3 elétrons, ele ficaria 3 vezes mais positivo e assim por diante. Ou seja, pessoal, quando você observar um elemento que está positivo, ele ficou positivo devido à perda de elétrons. E quem são as espécies que perdem elétrons, que ficam positivas? São os cátions. Cátions são íons de carga positiva. E já no caso do nosso oxigênio, embora eu não vou desenhar o outro átomo de sódio aqui, a gente não pode esquecer que o oxigênio ganhou elétron. Então, assim, o oxigênio ele era neutro, tá? Ele tinha quantidade de positivos e negativos iguais, se neutralizavam, só que ele acabou ganhando elétron, então ele vai ficar mais negativo, tá? Ele vai ficar carregado negativamente. Quem ganha, pessoal, ganha carga negativa, então ele fica negativo por ganhar elétrons.
Só que a gente não pode esquecer que é o seguinte, o oxigênio ele ganhou um elétron de cada um dos átomos de sódio. Quantos sódios nós temos? Nós temos 2. Cada sódio doa um elétron. Então, no total, quanto ele recebe? Ele recebe 2. É a mesma coisa de eu pegar e falar assim, olha, eu cheguei na sala de aula, um aluno pegou e falou assim para mim, professor, tem um caderno aqui debaixo da minha carteira. Ele me entregou um caderno. Aquele aluno me entregou um caderno. Só que outro aluno pega e fala assim, professor, na minha também tem, ó, esqueceram um caderno aqui e me entrega. Cada aluno me deu um caderno. Cada um me deu um. Mas quantos eu recebi? Quantos cadernos eu recebi? Eu recebi 2. Então, pessoal, o oxigênio, por receber elétrons, ele fica negativo. E quantos elétrons ele recebeu no total? Ele recebeu 2. Então, a carga do íon aqui é menos 2. Por que o sódio é mais? Porque ele perde quantos? Um só. Então, por isso que é mais ou mais 1. O oxigênio é negativo. Por que é negativo? Porque ele ganhou elétrons. Elétrons é partícula de carga negativa. Lembra? Ele é muito eletronegativo, então a tendência dele é ficar negativa mesmo. Quantos elétrons o oxigênio ganha no total? Ele ganha 2, por isso que a carga dele vai ser menos 2. A fórmula iônica representa os meus íons. O meu cátion, positivo, né, indicando a quantidade de elétrons que ele perdeu. Nesse caso, se é mais só, não tem numeração nenhuma, é um só. E o meu ânion, tá? O ânion é quem fica negativo. Nesse caso, ele ficou negativo porque ganhou elétrons. E quantos elétrons foram? Foram 2 no total. Então, aqui nós temos os cátions, né? Na e O-2, beleza? E aí, pessoal, através da fórmula iônica, lembra? Eu tenho a fórmula eletrônica, que indica os elétrons que saem de um para o outro. Da fórmula eletrônica, eu crio a fórmula iônica, que indica os meus íons, representando a quantidade perdida e a quantidade que foi ganha, certo? E quem fica positivo, quem fica negativo, quem ganha e quem perde. E através da fórmula iônica, eu posso transformar na fórmula química, beleza? Bom, pessoal, e para a gente finalizar o conceito de ligação iônica, né, eu posso ter a fórmula da minha substância também, que vai se basear, tá, ela é criada de acordo com os íons que eu formei. E para isso nós aplicamos o que nós chamamos de regra do tombo. Ou seja, vamos lembrar? Peguei o Na2O, separei os dois NAs de um lado, né, do lado dos menos eletronegativos, o O do outro lado que era o mais eletronegativo, determinei a quantidade de elétrons na camada de valência, fiz essas transferências para que eles adquirissem uma configuração de um gás nobre tendo 8 elétrons. Depois eu fui e determinei a fórmula iônica, que representavam os íons Na+, né, que é o que eu tenho aqui, Na mais e O-2. E através disso, pessoal, da fórmula iônica, quando eu sei que aqueles dois íons fazem parte de uma mesma substância, eu aplico o que nós chamamos de regra do tombo e disso eu formo a fórmula da substância. O que é a fórmula de uma substância? É a fórmula que indica os elementos que fazem parte dela e a quantidade de átomos que eu preciso de cada elemento. Como que eu faço isso? Eu tombo as cargas dos meus íons. Eu pego esse menos 2 e passo o número para cá. Qual é a carga? Menos 2. Só que a gente nunca viu fórmula com sinal de negativo. Então eu tombo o número 2 para cá, fica Na2. E aqui, se não tem nada, a gente sabe que a carga aqui seria mais 1. E pego o número 1 e tombo para cá. Dessa forma, pessoal, eu entendo que esses íons compõem uma substância, né, que é necessária ter 2 átomos de sódio e 1 átomo de oxigênio, beleza? Através da fórmula iônica, eu posso determinar a fórmula da substância, indicando a quantidade de átomos que eu preciso de um elemento e do outro, tá? Basta você tombar as cargas que você vai achar a fórmula química. Nesse caso, Na2O, beleza? Só espero que vocês tenham entendido, né, o conceito de ligação iônica, a relação da eletronegatividade, regra do octeto, fórmula eletrônica, fórmula iônica e a fórmula química, tá? Que para eu determinar a fórmula química basta eu pegar os íons e tombar as suas cargas. E para finalizar, pessoal, tá, é uma coisa muito importante que eu quero colocar para vocês, que é a seguinte, tá? Quando nós falamos de compostos iônicos, como sal de cozinha, né, é bastante utilizado para os professores explicarem aí o NaCl, a gente precisa entender, pessoal, que compostos iônicos não são compostos moleculares, tá? A estrutura de um composto iônico não é uma molécula, eles não são moleculares. Só que aqui eu vou explicar para vocês nesse vídeo, porque na escola, essa parte, quando eu vou falar de retículo cristalino, eu trabalho em laboratório. Eu não trabalho isso em sala de aula, não na lousa, tá? Eu só explico que, inclusive, né, quando a gente for falar das ligações covalentes, mais para frente a gente vai falar até da relação da atração entre as moléculas, que é uma outra análise que a gente faz para os compostos covalentes, tá? Mas os compostos iônicos, eles se organizam em cristais, tá? Que é o nosso retículo cristalino,
E a definição seria a seguinte: dentro da estrutura de um composto iônico, que a gente não consegue enxergar, pensando lá na organização desses átomos, porque a gente entende que os átomos se ligam, né? Eles não vão se ligar, formar uma ligação para formar a minha substância. Então, lá dentro da estrutura de um composto iônico, um cátion, que é como nós analisamos, né, a espécie que perdeu o elétron e ficou positiva, ela vai atrair à sua volta vários ânions, que é quem? Que é aquele outro elemento químico ali que faz parte da minha substância, que recebeu elétrons. Se um é positivo e o outro é negativo, eles vão se atraindo, né? Cargas opostas se atraem. Assim formando, pessoal, um aglomerado com formas geométricas bem definidas. Você pode até fazer uma pesquisa depois de retículo cristalino, tá? Mas a ideia é que, independente do formato, eles vão se organizando como cristais, tá? E para explicar isso na escola, como que eu fazia esse trabalho? Eu trabalhava com balas de gomas e palito de dente, onde você utilizaria uma coloração para representar um cátion. Observa, pessoal, que nessa figura aqui, ó, a minha bala vermelha, à volta dela, se só tem balas de cores opostas. Digamos assim, que se essa aqui representasse o meu cátion, né, com um sinal positivo, deixa eu fazer maior que não deu para ver, se essa balinha representasse o meu cátion de sinal positivo, as roxas seriam um sinal negativo. Então é assim que o retículo cristalino vai se organizando dentro das substâncias iônicas, tá? É uma prática bem interessante, tá vendo? Para você entender, só que isso em escala maior, né? É como se esse retículo ele fosse criando proporções maiores. Né? Tá vendo? Aqui esse já fica um pouquinho melhor de entender, só que você vai aumentando, né, 3D, isso, sei lá, você vai aumentando isso numa proporção cada vez maior. Essa representação aqui de um aluno que fez para mim, né, só que qual é a problemática que nós temos? Chega uma hora que as balas acabam as cores, você não consegue utilizar só duas cores, porque seria interessante uma cor para o cátion e a outra cor para o ânion, né? Chega uma hora que você não tem bala suficiente. Mas se você pudesse fazer esse trabalho na sua casa, é só você imaginar que essa estrutura geométrica ela vai aumentando, né? E em volta, né? Se eu fosse pensar aqui, ó, nessa espécie, caso ela tivesse carga positiva, qualquer outra que estiver ligado a ela tem que ser negativa. Então essa balinha seria negativa, essa seria negativa, essa seria negativa, essa seria negativa. Poderia ter outra para cá tendo carga negativa, outra para cá tendo carga negativa, porque essa é a estrutura de um composto iônico, que é o que nós chamamos de retículo cristalino, beleza? A nossa aula de hoje foi essa, né? Não percam a próxima aula que vai falar sobre ligação covalente, tá? A gente ainda está na metade da sequência desse conteúdo dessa semana, então é muito importante que você acompanhe as demais aulas, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.